Bom, gente, vamos continuar falando de mecânica quântica em três dimensões e começar a falar de potenciais radiais, tá? Potenciais radiais são os mais importantes da física. Geralmente os potenciais dependem das três coordenadas, né? X, Y e Z, do espaço, né? Em coordenadas cartesianas. Se eu trabalhar em coordenadas esféricas, né? Como eu estou indicando aqui, eu posso também indicar o potencial como sendo uma função de R, θ e φ. Dá no mesmo, né? É só uma mudança de como você descreve as coordenadas de qualquer ponto no espaço, né? Esféricas, aqui embaixo, ou cartesianas, poderia ser outras ainda, como cilíndricas, etc. Mas as coordenadas esféricas são muito indicadas para potenciais radiais. O que significa um potencial radial? Potencial radial significa que ele não depende da direção, ele só depende da distância r, aí a origem, tá? Tá aqui indicada, né? Então esse tipo de potencial aqui é o mais importante da física. Por exemplo, de potenciais com esta cara, oscilador harmônico, 1 meio de m ômega ao quadrado r ao quadrado. Eu resolvi inclusive um exercício na semana passada com este potencial aqui. Lá eu usei coordenadas cartesianas normais, mas eu poderia ter também usado coordenadas esféricas se eu quisesse. Tá? Um outro exemplo é o átomo de hidrogênio. Né? Você tem aqui um próton com um elétron a uma distância r a partir dele. O potencial, a gente vai ver mais tarde, que ele é dado por menos 1 sobre 4πε0, que é uma constante, e ao quadrado sobre r. R é a distância aqui. Então não depende da direção, né, onde está o elétron em relação ao próton. Ou seja, não depende do θ e de φ, este potencial. Depende apenas da distância aqui entre eles. Tá? Então o próton pode estar em movimento. Né? O potencial não se altera por conta disso. Né? Porque ele depende apenas da distância entre o próton e o elétron. Tudo bem? Bom, lembrem-se que a equação de Schrödinger em três dimensões era essa daqui, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, laplaciano da função de onda, mais o potencial, né, que multiplica a função de onda, igual a energia função de onda. Essa daqui é a exit, né? Essa aqui é a parte da energia cinética, aqui é a energia potencial. Então, a gente precisa de uma expressão para o laplaciano da função de onda. Vocês já devem ter visto em outras disciplinas, como física matemática, ou eletromagnetismo, ou cálculo 3, eu não sei, tá? Que o laplaciano em coordenadas esféricas é esta cara, tem esta cara aqui. Né? Em coordenadas cartesianas, o laplaciano é simplesmente isso aqui, ó. Del 2π, del x2, mais del 2π, del y2, mais del 2π, del z2. É fácil, né? Ou é uma soma de derivadas segundas. No caso de coordenadas esféricas, ainda uma soma, né, de três termos, mas os termos ficam mais complicados. Tá? Então, aplicar o laplaciano à função psi, né, é você colocar o psi aqui em todo lugar. Ó. Certo? Esse aqui é o laplaciano de psi. O que nos dá, a partir da equação de Schrödinger, é esta equação aqui completa, tá? Em toda a sua glória. Tudo bem, gente? Em coordenadas esféricas, esta daqui é a equação de Schrödinger. Aqui eu já estou colocando o potencial radial, né? Eu não estou colocando V de R, θ e φ. Eu já sei que o meu potencial não depende de θ e de φ. Não depende da direção aqui, dos ângulos, da orientação no espaço. Depende apenas da distância. Então já estou indicando aqui. Tá bom? Então esse é o primeiro passo, tá? Para montar a equação de Schrödinger, está montada aqui. O próximo passo, gente, é fazer a separação de variáveis na equação de Schrödinger, tá? Para ainda um potencial genérico. Eu vou fazer esta tentativa aqui, ó. Eu vou escrever a minha função de onda, né? Reparem que a função de onda pode depender de θ e de φ, tá? Ó, como estou indicando aqui, ó. Mesmo que o potencial não dependa de θ e de φ, ninguém falou para você que a função de onda não vai depender. Eu não sei disso, tá? Então eu tenho que manter a dependência ali da função de onda em θ e em φ. Tá? Aqui, perdão, eu acho que eu errei, tá? É φ, ó. φ. Tudo bem? Isso vai estar corrigido no Google Sala de Aula, tá? No Google Drive, perdão. Então a função de onda depende de r, θ e φ, né? Obviamente.
Tudo bem? Aqui está correto, ó, R, θ e φ, né? Então eu vou fazer o teste de separar as variáveis aqui, ó, em duas partes, tá? A função de onda vai ser uma multiplicação de duas funções, uma que depende apenas da distância, rzinho, e a outra parte que depende dos ângulos apenas, tá bom? E eu vou testar, vou jogar isso na equação de Schrödinger, que a gente acabou de ver, esta equação aqui, tudo bem? Jogar a função aqui, ó, psi, como sendo r, y, tá? O r depende do rzinho, né? E o y depende do θ e do φ. Tudo bem? É um produto, né? Eu vou testar, eu vou substituir, calcular as derivadas que aparecem aqui, tá? Supondo que isso aqui seja verdade, né? O r depende apenas do rzinho, o y só dos ângulos. Fazendo essas contas, você chega nesta equação aqui, pessoal. Eu não vou fazer em todos os detalhes, porque eu acredito que nessa altura do curso vocês já são capazes de entender e acompanhar isso resolvendo no papel, que é a maneira recomendada de vocês estudarem, né? Você pega as equações e vai tentando abri-las, assim que se estuda qualquer ciência exata, né? Bom, fazendo essas contas aqui e simplificando, tá? Por exemplo, divide por ry, né? Todo mundo divide por ry, dos dois lados, né? Divide aqui também por 1 sobre ry, né? Multiplica por 1 sobre ry. E aí simplifica, vê o que acontece, você vai chegar nesta equação aqui, tá? Além de ter rearranjado um pouquinho a equação. E aí você vai perceber o seguinte, ó, se você fizer essas contas, você vai perceber que este lado só depende de rzinho. Tá vendo? Ó? Aqui só aparece o Rzão, que depende de Rzinho apenas, né? Aparece o Rzinho explicitamente, aqui também. O potencial é radial, percebam aqui a importância disso, né? O potencial não depende de θ e de φ, a energia é uma constante. Então tudo aqui depende apenas de Rzinho, ou é uma constante. Deste outro lado aqui, ó, não depende de R. Né? Não depende de Rzinho, depende de θ e φ. Certo? Então a gente recai de novo naquela mesma história da separação de variáveis, né? Você tem uma igualdade entre duas funções que dependem de variáveis diferentes, né? E para qualquer valor dessas variáveis, a igualdade se mantém. A única opção para que isso seja verdade é que ambas sejam iguais a uma mesma constante, que eu estou chamando aqui de lambda. Tudo bem? Então eu chego a duas equações diferenciais, né? Uma equação diferencial ordinária aqui, que depende de r, a partir da qual eu posso encontrar a função rzão, né? E outra equação que é parcial ainda, né? Que depende de duas variáveis, θ e φ. Resolvendo, eu encontro a função y, que depende de θ e φ. Né? Tudo bem, gente? Então aqui, lambda, eu não sei qual é, uma constante que pode ser inclusive complexa. Daqui a pouco a gente vai ver que ela não é complexa, ela é um inteiro, tá? Ela é dada por L vezes L mais 1. Sendo que o L é um inteiro não negativo, né? Ou seja, é 0, 1, 2, etc. Tudo bem? Este númerozinho L aqui, né, o lambda se você quiser, já é um número quântico, tá? Já é um número que vai sair da mecânica quântica e as condições de contorno do seu problema, tá? Mas eu vou falar disso mais pra frente. Tudo bem? Por enquanto, o que eu tenho é isso. Eu separei a função de onda em um produto de duas funções, uma que depende apenas de R, cuja solução vai sair desta equação, e uma outra parte que depende de θ e de φ, que é a parte angular aqui, né, porque depende apenas dos ângulos, né, cuja solução vai sair desta equação diferencial parcial, por enquanto. Tá? E introduzir uma nova constante aqui que eu tenho que encontrar. Né? A energia eu já tenho que achar, não sei qual é ainda, e eu tenho que achar lambda também. Bom, pessoal, vamos ver aqui alguns detalhes sobre a parte angular, né? Esta equação aqui é a que a gente chama de equação angular, porque ela vai nos dar a função angular, né? Que depende de θ e de φ. Ela é muito importante, tá? Como eu estou falando aqui, porque ela é válida para qualquer problema em coordenadas esféricas. Reparem que toda a física do problema está na parte radial. Ou seja, o potencial, né, onde está a física do problema, né, é a partir do potencial que você diferencia um átomo de hidrogênio de um oscilador harmônico, de um sólido, né, de uma molécula. É ali que você codifica a física.
do problema, né? Além aqui da massa, obviamente, né? E da constante de Planck, que aparece aqui. Então toda a física está aqui nesta equação radial. Na equação angular, não aparece nada da física, a não ser os ângulos, né? Tudo bem, você pode considerar isso também física, obviamente. Mas é mais geometria, né? Mais uma parte geométrica do que propriamente a física do problema, né? Então, assim, toda a física fundamental importante do problema está na parte radial. A equação angular não tem essa parte física, portanto, ela aparece em todos os problemas, seja qual for o potencial que você aplique aqui, né, no seu problema. Ela é sempre a mesma. Então, se você resolver a parte radial para um problema específico, você resolveu para todo mundo. Por isso ela é tão importante. Tudo bem? Bom, vamos reescrever esta equação. Passa daqui para cá, simplesmente fazendo um pequeno rearranjo aqui. É fácil de enxergar o que você tem que fazer para chegar daqui em cima aqui até nessa equação intermediária. E aí vamos fazer uma nova separação de variáveis, né? Lembre-se que eu tinha a função psi, né, que depende de r, θ e φ. Eu separei essa equação em uma parte radial e uma parte angular, que depende apenas dos ângulos, né? Agora eu vou separar novamente esta parte angular em um produto de duas outras funções. Tetazão, de tetazinho, né? Para não falar tetão, né? Falar tetazão de tetazinho. Ou seja, uma função teta de uma variável aí de um ângulo teta, né? E uma outra função aqui, φzão, que depende do ângulo φzinho. Tudo bem? E aí faz a mesma coisa, tá, gente? Vocês vão colocar esta função teste aqui, jogar nessa equação aqui, né? Calculando aqui as derivadas, né, parciais em relação a θ, em relação a φ. Simplificar, tá? Vai chegar aqui, aí você simplifica mais um pouco, vem para cá. Tá? Eu não estou fazendo passo a passo porque vocês têm que ser capazes de fazer essas contas. Tudo bem, gente? Chegamos nesta equação aqui embaixo, ó, que eu vou repetir no próximo slide, tá? Já separados, tá vendo? Ó? Novamente, porque a gente chegou no mesmo princípio da separação de variáveis. Ó. A gente tem uma igualdade entre equações ou funções que dependem apenas de uma variável. Aqui só depende de θ. E aqui só depende de φ. Né? Mas são iguais entre si, seja qual for o θ, seja qual for o φ. A única opção é que elas sejam iguais a uma constante, a uma mesma constante, μ. Tá? Eu estou chamando aqui essa constante μ. Então eu já tinha aquela constante lambda, que aparece aqui. Agora eu tive que criar uma segunda constante μ. Tá? Tudo bem, gente? Bom, esta equação aqui, ó, ela é bem simples. É uma equação que a gente já conhece de longa data. É basicamente a equação de um oscilador harmônico clássico. Né? O oscilador harmônico clássico é aquele lá, m, x dois pontos, igual a menos kx. Né? Essa equação é parecida, ó, é o φ, né? O x dois pontos aqui é o d2x dt2 no caso. Né? Essa aqui é a equação de um oscilador harmônico. Né? Uma mola aqui, você tem uma massa presa por uma mola. E x é o deslocamento. Então, esta equação nos dá o movimento do oscilador harmônico clássico. Né? Clássico. Esta equação tem a mesma cara, né? Ó, d2π dφ2 igual a menos μ φzão. É a mesma cara que essa aqui. Tá? Obviamente, a física é totalmente outra, né? É apenas matematicamente que elas são parecidas. Tá? Eu sei qual é a solução dessa equação. Tá? A solução disso vai ser basicamente uma exponencial complexa, e a i raiz de μ φ, φzinho, né? Tudo bem? Mas se eu chamar agora o μ de m ao quadrado, né, para simplificar a minha vida, aí essa raiz de μ vai ficar simplesmente um m aqui. Tudo bem? Essa é a solução, né, por enquanto. Sendo que o m é a raiz de μ que aparece aqui. Né? Já que ó, a constante aqui é qualquer, né? Qualquer constante μ aqui, eu posso também trocar por m. Né? Ao invés de chamar μ aqui, chama de m ao quadrado. Não vai mudar nada. Porque pode ser inclusive um número complexo por enquanto. Tá? Tudo bem, gente? Então, reparem que eu já encontrei uma das funções que eu preciso, né, para resolver o problema completo. Essa função depende de φ. Lembre-se que eu tinha escrito, né, a função de onda, que depende de r, θ e φ, como um rzão que depende do rzinho,
e o y, que depende de θ e de φ. Depois eu usei um y, que depende de θ e φ, como sendo um θzão de θ e um φzão de φ. Né? Ou seja, eu tenho que encontrar o r, o y, né? Portanto, o r, o θzão e o φzão. O φzão, eu já encontrei uma expressão para ele aqui. Né? Uma exponencial complexa, ou cosseno mais seno. Né? Essa é a solução que a gente sabe, a gente conhece de um oscilador harmônico. Tudo bem? Mas vejam, né? Lembrem-se que, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a gente está tratando de coordenadas esféricas. A gente resolveu a equação para este ângulo aqui. A gente encontrou o φzão, né, de φzinho, que é o E, A, E, I, M, φ. Mas isso aqui, como é coordenadas esféricas, você precisa colocar uma condição de contorno aqui. Porque você dar uma volta completa de 2π, né, ao redor aqui do eixo Z, no plano XY, você volta no mesmo ponto, né? Então você tem uma condição de contorno que é a seguinte, né? Ó, o psi, função psi de φ mais 2π tem que ser igual à função φ calculada no próprio φ, né? Ou seja, né, mais fácil ainda, a função φzão de 2π tem que ser igual à função φzão de 0, né, para voltar no mesmo ponto. Tudo bem, gente? Foi uma coisa parecida a essa, caiu inclusive na prova, na P1 que vocês fizeram, né, num dos exercícios da prova. Bom, usando essa condição de contorno, não é difícil de ver que os valores possíveis de m são inteiros, quaisquer inteiros, tá? Por quê, né? Ó, eu tenho que impor esta condição aqui, como eu disse para vocês, né? A função φzão, né? Φzão em 0 tem que ser igual à função φzão em 2π, ou seja, EAI m 2π igual a EAI vezes m vezes 0, né? Agora, isso aqui é 1, né? E elevado a 0 é 1, né? Portanto, né, essa parte aqui tem que ser igual a 1. E EAI 2πm igual a 1. Sempre, qualquer que seja o m. Isso só é possível quando o m é inteiro, né? Isso vocês já devem saber também, né? EAI 2πm igual a 1, né? Eu posso escrever isso aqui também como cosseno de 2πm mais I seno de 2πm. Tem que ser igual a 1. Ou seja, né, o cosseno de 2πm tem que ser igual a 1 e o seno de 2πm tem que ser 0. Quando o seno de 2πm é 0? Quando 2πm é um múltiplo de 2π, né? Ou pelo menos um múltiplo de π. Não é isso? Então, m tem que ser um inteiro. Para isso aqui dar 0. A mesma coisa aqui, ó, se o m é inteiro, o cosseno de 2π vezes o inteiro é 1. Certo? Então, né, resumindo, m é qualquer inteiro. Tudo bem? Positivo, negativo ou 0. Tá bom, gente? Então a gente já encontrou mais um número quântico, que é esse número m aqui, tá? Então, m é um número quântico que pode ser qualquer inteiro. Então, 0, não é θ não, né? É 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. Qualquer inteiro é um número quântico, tá? A gente já tinha encontrado um outro número lá, o lambda, tá? Que a gente não sabe ainda o valor, mas também vai ser um número quântico. Tá? E já encontramos uma primeira parte da função de onda, né? Uma das partes da equação radial, que é a parte que depende do ângulo φ, que é o ângulo no eixo, no plano XY, das coordenadas esféricas, né? Tudo bem, gente? Falta agora a gente encontrar a solução desta outra equação aqui. Tá bom, isso aqui eu já falei. A gente precisa encontrar esta equação aqui. Não é isso? E aí reparem que eu tenho que trocar o μ aqui por m ao quadrado, né? Como eu já encontrei o m, então eu coloco aqui m ao quadrado. Essa aqui vai nos dar a parte da função θzão, que depende do ângulo θ. Essa daqui, gente, é complicada. Eu ia falar outro termo aqui, quase escapou. Essa equação é difícil de resolver, tá? Por isso que eu não vou
dar aqui nenhum outro detalhe, tá? Eu vou deixar para mostrar como resolver essa equação quando a gente for falar daqui a pouco da parte radial, tá? A solução, resumindo, né, fazendo aqui um fast forward, né, pulando um monte de etapas, é essa daqui, ó. A função tetazão de θ é uma função associada de Legendre do cosseno de θ, tá? Então, a função tetazão do ângulo θ é uma função chamada função associada de Legendre, que depende de dois números, L e M, calculada para cosseno de θ. Essa daqui é a parte que depende do ângulo θ. Neste caso aqui, o L, tá? Vai ser qualquer número inteiro, positivo ou zero. Tudo bem? Então, L é um número inteiro, zero ou positivo. Etc. aqui. 0, 1, 2, etc. O M, daqui a pouco eu falo o valor dele no próximo slide, tá? Também vai ser, né, inteiro, só que não é qualquer inteiro que você queira. Bom, a definição da função associada de Legendre tá aqui, ó. É uma coisa meio complicada, né? Ó. Então, a função PLM, ó. Reparem que aparece aqui um expoente módulo de m sobre 2, derivada mésima, tá? Com um módulo de m. Ou seja, né, se eu quisesse escrever PL2, tá? Isso seria 1 menos x ao quadrado. Aqui eu tenho 2 sobre 2, né? Então é elevado a 1 mesmo. Aí eu tenho a derivada segunda, né? Porque d dx duas vezes, né? Esse expoente na derivada significa o quantas vezes você tem que aplicar a derivada. Então esse módulo de m aqui, nesse caso, seria derivada segunda, tá? Derivada segunda de PL de x. E o que é o PL de x aqui? É o polinômio de Legendre, tá? Que é dado por essa expressão aqui, em função de L, né? Então reparem que aqui novamente aparece o L como um expoente da derivada. Né? Ou seja, se for L igual a 1, você tem a derivada segunda, primeira, L igual a 2, derivada segunda. Para L igual a 0, não é derivada nenhuma, né? É não derivar, basicamente, tá? Então aqui, ó, P0 de x seria 1 sobre 2 elevado a 0, que é 1, né? Vezes 0 fatorial, que é 1 também. Então essa primeira parte aqui, né? 1 sobre 2 a 0, isso aqui é 1, isso aqui é 1, então eu não preciso nem me preocupar com isso, dá 1. Daí vem a derivada elevado a 0, ou seja, né, é 1. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então você não deriva, e aí faz x ao quadrado menos 1 elevado a 0, que é 1. Então vai ficar aqui 1. O P0 de x é sempre 1. Tá? Então fazendo essa derivada segunda aqui, se o L for 0, né? Isso aqui daria 0, basicamente. Tá bom? Bom, aí você pode fazer alguns exercícios que estão na lista, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante você treinar nos exercícios, tá? Para você ver o que está acontecendo realmente. Bom, aqui tá mais alguns exemplos, tá? Eu calculei aqui há vários PLs, tá? Ó. P0, como eu falei, dá 1, né? O P1 dá x, P2 dá isso aqui, etc, etc. Tudo bem? Reparem que o PL de x é sempre um polinômio de grau L, né? Então o P0 é um polinômio de grau 0, né? 1. O P1 é um polinômio de grau x, de grau 1, né? Que é o x. O P2 é um polinômio de grau 2, aparece o x ao quadrado ali, e assim por diante. Tudo bem? E como eu disse antes para vocês, o L tem que ser um inteiro não negativo, e o PL de x também é uma função par, se L é par, ímpar, se L é ímpar. Reparem nisso, tá? Ó. L é par, é o P0, P2, P4. É uma função par. 1, isso aqui, né, é par, isso aqui também é par, isso aqui é par. Né? Já os ímpares, ó, P1, P3, são funções ímpares. X é ímpar, isso aqui também é ímpar. Tá? Se você trocar x por menos x, a função muda de sinal apenas em relação ao x positivo. Tudo bem? E aí vem as funções associadas, né? Você tem que pegar os polinômios de Legendre, de grau L, e dizer qual é o m ali, calcular os polinômios de Legendre, né? Para qualquer variável x aqui, tá? E aí o m precisa ser inteiro, né?
E você fazendo uma análise dessa equação, você vai descobrir que o m, ó, pode ser qualquer inteiro entre menos L até mais L. Recordem que anteriormente a gente tinha descoberto que o m poderia ser qualquer inteiro. Né? Não tinha limite aqui, poderia ser de menos infinito até mais infinito, desde que fosse inteiro. Agora a gente descobriu que não é bem assim, né? Porque ele é definido desta maneira, ele precisa ter um valor mínimo e um valor máximo. Continua inteiro, né? Mas ele vai desde menos L, passando por menos 1, 0, 1, até mais L. Ou seja, são 2L mais 1 possíveis valores de M. Tudo bem, gente? Então, recapitulando, né? Eu encontrei um número quântico L, que poderia ser 0, 1, 2, etc. Tá? E o M pode ser, pode ser qualquer inteiro de menos L, né? Até mais L. Tudo bem? Qualquer valor dentro desse conjunto de variáveis aqui, para L e para M, é uma possível solução. Então tem um monte de soluções possíveis. Você pode escolher qualquer L, inteiro não negativo, e para o L que você escolheu, você pode escolher ainda 2L mais 1 possíveis valores de M. Tá bom? Bom, completando aqui, né? Aqui eu calculei para vocês, ou pelo menos deixei indicado, né? Os polinômios, as funções associadas de Legendre de x, tá? Mas a solução da parte radial é a função associada de Legendre de cosseno de θ. Então, ao invés de colocar x aqui, você coloca cosseno de θ, né? Então, o P11, ó, P11 de x, que está aqui, né? Ao invés de x, né? Eu quero calcular o P11 de cosseno de θ, que vai me dar a solução, né? Isso aqui seria o θzão de θ, né? Quando o L igual a 1 e o M também. Vai ser isso aqui de cosseno de θ, ou seja, raiz, como está aqui, ó, de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é, né, seno de θ. Tudo bem? Então essa aqui seria a parte que depende do θ, né, da função de onda. Seno de θ simplesmente para esta escolha de L e de M. Tá? Como eu escrevi aqui, ó. Fazendo a mesma coisa para várias hipóteses, várias possibilidades, né, ó, você vai obter diferentes funções. Perdão, gente. Tem algum professor do Demar apressado aí para ir pro Demar. Brincadeira. Bom, voltando aqui, né? Tudo bem, ó? Você vai ter várias opções, ó. Aqui o L igual a 0, né? Quando L igual a 0, o M tem que ser 0, né? Porque o M vai de menos L até mais L. Quando L igual a 1, o M pode ser menos 1, 0 ou 1. Então eu estou aqui indicando alguns deles, ó. Quando L igual a 1, o M pode ser 1, o M pode ser 0, poderia ser também menos 1, né? Mas não estou mostrando aqui. Quando L igual a 2, o M pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui eu estou mostrando, ó, o L igual a 2, M igual a 2, M igual a 1, M igual a 0, né? E aí, por fim, né? Quando L igual a 3, eu estou mostrando aqui para vocês o M igual a 3, M igual a 2, M igual a 1, M igual a 0. Tem também os M's negativos, né? Vamos agora normalizar essa coisa, pessoal. Ó, eu tenho que normalizar a função de onda. A função de onda, lembrem-se que era isso aqui, ó. Função de onda que depende de R, θ e φ, né? Era o Rzão, de Rzinho, Yzão de θ e φ. Não era isso? Eu tenho que normalizar essa coisa em todo o espaço tridimensional, né? Ou seja, tenho que calcular esta integral aqui, que é uma integral tripla, né? Em todo o espaço, né? Do módulo da função de onda ao quadrado, ou seja, módulo de R vezes Y ao quadrado, né? Isso tem que dar 1. Bom, se vocês se lembram lá do cálculo 3, tá? Vocês vão ver que em coordenadas esféricas, né? Você tem um elemento de volume dado por este conjunto aqui de variáveis, tá? Esta expressão aqui, ó. Né? Em coordenadas esféricas, né? Você calcula uma integral tripla, fazendo a integral de qualquer função de R, θ e φ, de R, ainda você tem que multiplicar aqui por R ao quadrado, seno de θ
dr dφ dθ. Né? Essa aqui vai te dar a integral. O R, né, vai, nesse caso aqui, em todo o espaço, né, o R vai de 0 a infinito. O θ vai de 0, perdão, é na ordem contrária aqui. O R, que é a primeira variável que eu pus aqui, vai de 0 até infinito. Né? O φ, aqui que eu coloquei, vai de 0 até 2π. E o θ vai de 0 a π. Né? 3 integrais que você tem que fazer aí, ou uma integral tripla, né, basicamente, de qualquer função aqui. Tudo bem, gente? Bom, como neste caso aqui, ó, eu tenho separação de variáveis, ó, eu tenho uma parte que depende apenas de r, outra parte que depende apenas dos ângulos. Eu posso separar essa integral aqui em duas, tá? Ou seja, uma integral em r, então vai ser aqui o módulo de r ao quadrado dr, né? E uma integral dupla, que é o módulo de y... Bom, perdão, gente, ficou faltando aqui, né, o rzinho ao quadrado, né, que vem do elemento de volume aqui, o rzinho ao quadrado, dr, né, vezes a integral dupla do módulo de y ao quadrado, seno de θ dθ dφ. Né? Isso aqui tudo, esse produto de duas integrais, uma integral simples com uma integral dupla, tem que ser igual a 1. Tá? Tudo isso está escrito aqui também, ó. Essa primeira integral, a segunda integral. Tá? Bom, é muito conveniente a gente integrar as duas separadamente, tá? Porque eu garanto que se as duas separadamente vão dar 1, né? Se isso aqui é igual a 1, isso aqui também, o produto vai ser igual a 1 também. Então, fica mais fácil de trabalhar, tá? Então eu vou impor aqui, ó, a normalização de forma separada. A parte radial, né, vai estar normalizada de acordo com esta expressão, e a parte angular de acordo com esta expressão aqui. Tá bom, gente? Eu posso agora tentar calcular esta integral aqui, né? Essa daqui não dá ainda, porque eu não sei o valor da função r, não tenho uma expressão para r em função do rzinho. Mas para esta daqui eu já tenho, né? O y, que depende de θ e de φ, basicamente é o polinômio ou a função associada de Legendre de cosseno de θ e a imφ. É isso aqui, tá? Eu sei como calcular qualquer polinômio de Legendre, né? Eu sei que o m aqui pode ser qualquer inteiro de menos L até mais L, o L pode ser qualquer inteiro não negativo, então eu consigo calcular em princípio esta integral, tá? Boa sorte para você que quer tentar calcular isso, tá bom, gente? É possível calcular e a solução está aqui, ó, tá? Não vou fazer isso aqui, tá? Nem amarrado, tudo bem, gente? Esta daqui é a normalização, essa parte inteira aqui, ó, vem da normalização da parte angular da função de onda. Aí se vocês veem que não tem cara de ser simples, né, calcular essa integral. Tá bom? Bom, só para dar nome aos bois, pessoal, a gente viu que tem dois números quânticos, né, o L e o M. O L é chamado de número quântico azimutal, tá? E o M, número quântico magnético. O nome, a razão desse nome vai ficar claro quando eu falar, vai ficar clara quando eu falar do átomo de hidrogênio, tá? O número quântico L ser chamado de azimutal não é muito difícil de enxergar, porque ele vem da parte angular, né? Um dos ângulos aí é chamado de azimute, o outro de ângulo polar, então tudo bem. Ele mede mais ou menos o que está acontecendo com os ângulos, né? Mas a razão do nome magnético, né, neste contexto, não faz muito sentido. Ele só vai fazer sentido quando a gente falar do átomo de hidrogênio. Tá bom? E é isso, tá, gente? Tá aqui a solução completa para a parte angular de qualquer problema cujo potencial é radial em coordenadas esféricas. É um nome complicado da coisa, né? Então, basicamente, a gente tinha a função de onda que depende de r, θ e φ, dado por um produto, né? Um Rzão de Rzinho e um Yzão, né? De θ e φ, né? Agora a gente pode inclusive indexar aqui, né? Já que a gente sabe que depende de dois números quânticos, né? Essa parte angular aqui está resolvida, tá? Claro, eu fiz muito rapidamente, sem passo a passo, mas de qualquer maneira
Aqui está a solução completa da parte angular, né? Agora nos falta encontrar a solução da parte angular, da parte radial, né? O Rzão do Rzinho. Eu vou fazer isso no próximo vídeo, tá? Porque isso aqui ficou até maior do que eu gostaria. Então vamos lá, daqui a pouco eu volto com o último vídeo desta sequência, tá, gente? Até daqui a pouco então, valeu!